Meus irmãos, hoje foi o segundo dia do julgamento do JB, que na minha visão, na minha humilde visão, né, os oradores, eles estão aí indo muito bem porque é aquilo que a gente falou. A gente conversou com vocês. A ideia, né, de todo esse cenário do Brasil é um grande teatro. E aí a gente viu aí a forma com que os advogados de defesa dos acusados, todos que eu ouvi, não tem prova. Foi criado provas, irmãos, foi criado narrativas e não tem prova. Outra coisa, né? Eu vi a fala de todos os advogados que eles tiveram acesso em maio a mais de 250 milhões de mensagens, fotos, vídeos, de mais de 1.200 celulares, mais de 1 terabyte, né? Que levaria só para ler o que eles tinham em mãos 30 dias. E todos falaram que não tiveram tempo hábil para ter acesso. Então, veja bem, se os advogados não tiveram tempo hábil de ter acesso a toda a informação que foi dada no mês de maio, quem garante que esses ministros teve acesso a tudo isso, ou eles já têm uma narrativa pronta, e aí mandaram criar um monte de argumentação em cima de conversas de celular? Vocês estão entendendo que não tem como. E você vê, alguém viu aqui a mídia, a grande mídia, falar do depoimento do Tagliaferro no... Porque eu não assisto o jornal, estou perguntando para saber mesmo, se alguém assistiu o jornal hoje, se alguém assistiu o Jornal Nacional, se alguém assistiu o Globo News ou alguma portal de escrita, se alguém falou, Deus abençoe, irmã Leila, se alguém falou... Se alguém falou, é verdade, irmã Leila, né? A irmã Leila está dizendo aqui, ó. Se já as pessoas já são emocionalmente dependentes de internet. Imagine se elas terem oportunidade de matar a saudade que eles já partiram. Da escravidão total. Então, assim, irmãos, não tem como colocar, por exemplo, o Bolsonaro em um monte de coisa, não tem. A argumentação, ela cai por terra. E aí o Tagliaferro, vamos lá, alguém viu aqui o SBT, a Record, a Globo, falando do depoimento no Senado da Bandeirantes, que pertence à China? Então, veja bem, o sistema está aparelhado. Aí outra coisa, eu vi o Nicolas Ferreira, porque agora, com a base sendo destruída do governo, a base do governo, né, aonde o governo tinha apoio do Centrão, o Centrão pendeu para pedir anistia. E aí os deputados já estão dizendo que já ouviram rumores de que o Alexandre vai barrar a anistia. Quem é que manda no país? É um juiz? É um juiz
Porque é preocupante, não é? A gente tem 41 intenção de chegar no impeachment do ministro. Ninguém, o Alcolumbre colocou debaixo do braço e disse que não vai levar à frente. Aí você tem a maioria dos deputados agora correndo para aprovar anistia. Então, quer dizer, o Nicolas Ferreira falou algo hoje, que é verdade, para que você tem 500 e poucos deputados, 81 senador? Eu falei sobre isso, sobre a fala do Xi Jinping. Se você tem tudo isso e você não consegue, quer dizer, quem elegeu esses deputados e senadores foi o povo. Eles estão lá representando o povo. Então, entre aspas, é a vontade do povo. Lembra que eu falei que o povo grita dizendo que o poder emana do povo? Não emana não, meu irmão. Não emana, não. O poder não emana do povo. Não emana do povo. Por quê? Porque se os deputados votassem, o certo era o Senado aprovar, iria ser uma lavagem na alma do Supremo também aprovar essa questão da inocência, né? Dos presos de 8 de janeiro. Mas, diante do que foi declarado, a quantidade de prova que se tem e não se fazer nada, é um absurdo. Então, veja bem, eles deixaram para depois do dia 7 de setembro, é outra coisa, né? E aí a fala é unânime. Eles não tiveram acesso a um monte de coisa, porque eu acredito que estava sendo preparada. A fala sobre Polícia Federal também ficou bem... Olha lá, o julgamento do JB, dia 2. Advogados do ex-presidente e generais questionam provas da trama golpista de delação de Cid e conduta de Moraes. A defesa afirmou que não há uma única prova da participação do ex-presidente no 8 de janeiro e contestou a delação de Cid. O advogado disse ainda que pena de 30 anos não seria razoável e pede absolvição. Então, olha lá, segundo dia do julgamento e outros 7 réus pela trama golpista, teve a apresentação da defesa e de 3 do ex-presidente e de 3 generais. A defesa do JB na primeira turma do Supremo ficou a cargo do advogado Celso Vilar de Paulo Cunha Bueno. As suas argumentações, a defesa afirmou que o ex-presidente é inocente e que não há provas que o liguem aos atos golpistas, aos ataques de 8 de janeiro e ao plano de tirar a vida de autoridades. Segundo a defesa, o ex-presidente foi drogado para esses fatos. Disse também que a delação de Mauro Cid, ex-ajudante do JB, não se sustenta e que houve várias violações de acordo. Afirmou que Mauro Cid mentiu e não é confiável, que o processo andou muito rápido no Supremo e que, por isso, a defesa não pode analisar todos os elementos. Afirmou que JB não incitou movimentos golpistas nem atos violentos e que a denúncia fala de atos preparatórios que não houve de tentativa de golpe. Segundo a defesa, todas as medidas discutíveis estavam previstas na Constituição,
A defesa pediu absolvição do JB e disse que uma pena de 30 anos 30 anos de prisão não seria razoável. Nesta quarta-feira, a sessão aconteceu apenas a parte da manhã e durou 4 horas. Aí veja bem, irmãos, que é terça-feira que vem. Ó. O julgamento voltará na próxima terça, a partir das 9, com o voto do relator Xandão. E o G1 vai transmitir ao vivo. E aí, o advogado do JB afirmou que não há uma única prova que ligue o ex-presidente aos ataques e que seu cliente não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Ele também questionou a delação de Mauro Cid. E aí, irmãos, eu vi o advogado do JB falando, ele falou que foi mudado a delação de Mauro Cid 14 vezes. 14 vezes. 14 vezes. Então, quer dizer, não tem como. Eu acredito que deve ter advogados aqui na live. Se não tem, deve ter estudantes de advocacia. Eu digo assim, nós estamos vendo só narrativas. Agora, você sabe que o Fux pode pedir vista e esse julgamento ir só para 2026. E o Xandão meio que deu uma indireta para o Fux não pedir vista. Porque o Fux já deixou bem claro que ele é totalmente contra. Somente a primeira turma está julgando essa causa. Ele falou que deveria ser levado para a plenária. E eu vi até um jurista dizendo que se ele pedir vista, ele pode pedir que isso vá para a sessão com todos os ministros presentes, todos votando. E isso pode ir para o próximo ano. Eu diria assim que não seria nem saudável nós termos isso para o próximo ano, né? Então, há uma pressão gigantesca. Existe também outra coisa, irmãos. Outra coisa que é muito interessante é a questão do Mendonça, né? Também poder cancelar tudo. É aquilo que eu falei, né? Ontem, o Mendonça ele pode esperar a condenação e depois anular, porque ele está como relator, não só da questão do INSS, como da questão de tudo que está ocorrendo em torno deste assunto. Então, muita gente está pensando que há uma probabilidade gigantesca de esse julgamento ser lançado para 2026.